Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus e ficar de pé para a leitura. Mateus, capítulo 1. A irmã Leda solicitou que no sábado a igreja vai estar sendo organizada para o culto de posse. E ela pediu que, se pudesse, 4 homens virem aqui para ajudar, porque vai ter que fazer uma pequena movimentação nos bancos para auxiliar ela nessa movimentação. Livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. De pé para a leitura. Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 16. Diz assim o texto: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, ou Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliude. Eliude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos por estarmos aqui, pelos louvores que nós entoamos, pela comunhão entre irmãos, por aqueles, Senhor Deus, que nas redes sociais nos acompanham, e que nesse momento, Senhor Deus, meditará junto conosco na Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha encontrar solos férteis para a Tua palavra germinar. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, impactados pela Tua palavra. Que aqueles que nos assistem possam ficar impactados pela Tua palavra nessa manhã. E que, Senhor Deus, venha germinar com frutos para a Tua obra, para a Tua casa e para a vida de cada um. Pai amado, que cada um que está aqui possa hoje sair na certeza que a Tua palavra falou aos nossos corações. Conserta, Pai, as minhas palavras, para que haja o aproveito que o Teu Santo Espírito deseja em nossas vidas, Pai. Senhor, é que eu te peço. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Existe uma frase, ou algumas frases, que cotidianamente nós escutamos. Pastores, presbíteros, nós dentro da igreja, costumamos ouvir dos nossos irmãos, irmãs, às vezes de nós mesmos escutamos essas frases. Viram para nós e falamos o seguinte: como que Deus vai nos usar? Como pode ser que Deus venha usar a cada um de nós? Quem sou eu para ser usado para Deus? Ou estar numa determinada posição, ajudar no evangelismo, pregar o evangelho, ou fazer a obra missionária, ou ser pastor, líder de louvor?
quem sou eu para ocupar esse cargo? Quem sou eu para estar diante da igreja, ou diante de um departamento, ou diante de alguma tarefa dentro da igreja e poder executá-la? Pessoas que chegam e falam assim: pastor, é impossível Deus usar uma pessoa como eu. Se o senhor conhecesse a minha história de vida, como eu cheguei até aqui, eu não sou uma pessoa que possa ser usado para Deus. Eu não sei falar, eu não sei escrever, eu não sei me portar diante das pessoas, eu não sei me colocar, eu não sei tocar um instrumento, não sei mexer na mesa de som, não sei fazer uma ornamentação para a igreja. Quem sou eu, pastor? Como pode Deus usar uma pessoa como eu? Se conhecesse a minha vida antes de me converter, ou as coisas que infelizmente na fraqueza da humanidade eu fiz, você veria que eu não sou uma pessoa para ser usada por Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? E pessoas que chegam até nós com esse tipo de fala ou alguma coisa parecida. Também existem outras que nós ouvimos. Ouvimos por aí as pessoas dizendo: aquele ali vai ser usado, logo aquele irmão vai ser levantado a presbítero, a diácono, colocará aquela irmã na frente de tal departamento. Como que pode? Se o pastor conhecesse como ela era, como é ela, eu sou vizinho dela há anos, moro do lado da casa dela há 30 anos, conheço a história de vida. Pobre coitado, afundou no mar do pecado, no lamaçal, viveu uma vida desordeira e agora quer ser evangelista, agora quer ser músico dentro da igreja, agora quer ser pregador, quer fazer seminário. Ouvimos nessa fala, a fala de Natanael para Jesus: poderá vir algo bom de Nazaré? Poderá vir algo bom daquela cidade? Poderá vir algo bom daquela família? Ouvimos essas falas. Essa fala de Natanael, na verdade, era uma gíria da época. Poderá vir algo bom de Nazaré? É uma gíria que era falada, que era comumente falada no derredor para fazer uma depreciação das pessoas de Nazaré. Hoje, a gíria que nós utilizaríamos, falaríamos o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. É o mesmo peso de gíria da época. Falaríamos que a pessoa não tem conserto. Como Deus poderia usar uma pessoa que entregou a sua vida ao tráfico, que ficou preso, encarcerado, que matou cristãos, que saiu com desejo de matar cristão, como foi o caso de Paulo, que quis fechar as portas de igrejas, do templo? Como Deus poderia usar? A genealogia de Jesus que nós acabamos de ler está no início do Evangelho de Mateus, e como nós pregamos no domingo anterior, Mateus tinha uma preocupação. Mateus virou para os judeus nesse texto e falou o seguinte: Jesus Cristo, ao qual foi crucificado, ele é o prometido. Ele tinha a intenção de mostrar que Jesus era o prometido a Israel, que Israel tanto ansiava. E para isso Mateus começa a expor na genealogia as famílias de Jesus e mostrar quem foram aqueles escolhidos para que o Salvador nascesse. De que famílias vieram cada um descendente até chegar a Jesus de Nazaré, a Jesus o Cristo. Quais foram aqueles que Deus selecionou como fio condutor para que a segunda pessoa da Trindade nascesse? Dos muitos filhos que Abraão teve, das famílias, inúmeras famílias que desenvolveu em Israel e que gerou uma grande nação, houve uma linha de genealogia, de sucessão, a qual Deus se manifestou no meio dessa família. Houve um grupo de pessoas, de homens e mulheres, de famílias,
a qual Deus fez com que o Verbo se encarnasse, que o Verbo se fizesse carne. Foi através desse grupo de pessoas que está aqui no texto que nós lemos, que a segunda pessoa da Trindade se revelou na plenitude dos tempos, conforme diz o apóstolo Paulo. E é exatamente a partir dessas pessoas que a graça que estava escondida por muitos anos, desde a época do Jardim do Éden, veio aparecer para aquela geração e para a nossa geração. Essas pessoas receberam tamanha graça de serem aqueles que conduziram a vinda do Salvador a esse mundo. Pessoas que foram usadas profundamente por Deus para mudar a história da humanidade. Essa família foi o caminho a qual Deus escolheu para que cada um de nós fôssemos salvos. Estamos diante de uma genealogia milagrosa. Estamos diante da genealogia do Messias, do nosso Salvador. E pessoas foram instrumentos para que hoje nós possamos reconhecer e conhecer o Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Deus olhou da eternidade e escolheu aquele grupo de pessoas em cada geração. E desse grupo de pessoas nasceu o Salvador que nós temos hoje. Serão essas pessoas que Deus olhou na eternidade e falou o seguinte: eu darei a graça, a bênção, o privilégio de, a partir desses homens e dessas mulheres, um Salvador ser gerado para a humanidade. E por que Deus escolheu essas pessoas? Esses nomes que estão aqui, conforme o verso 17 vai falar, 3 segmentos de 14 pessoas, a qual Mateus revela aqui. Porque Deus escolheu justamente essas pessoas? Que diferença havia nessas pessoas para que pudessem ser escolhidas por Deus, para que o maior ato da humanidade pudesse acontecer, a salvação da humanidade? O que motivou Deus a ir em direção a essa família e não a outras, tantas outras que haviam em Abraão? O que há de especial nesses nomes a qual nós lemos e que até muitas vezes, quando estamos em casa para ler, achamos até enfadonho de ler tanto gerou, 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 gerou e gerou? Porque Deus escolhe a cada um de nós para fazer a sua vontade. Porque nós que estamos aqui, Deus olha da eternidade e fala assim: eu vou te escolher para ser pastor, eu vou te escolher para ser missionário, para ser líder da juventude, para ser líder dos adolescentes, para ser líder do ministério de louvor, para reger um coral, para que o evangelho seja levado, para ir para a Bolívia, para ir para as ilhas do Caribe, para estar dentro do navio que nem está a Graziele. Quem somos nós e por que Deus nos escolhe? Porque Deus levanta pessoas como instrumento da sua vontade. Nós podemos aprender e aprender muito com essa genealogia que está aqui. Somos ensinados com essa genealogia. Nós aprendemos várias lições com essa genealogia. Ela tem muito a nos ensinar nessa manhã. A primeira lição que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã é que Deus nos usa, Deus nos escolhe, nos usa como instrumento, e a sua escolha não está limitada à capacidade humana. Deus nos usa e Deus nos traz como instrumento da sua vontade, mas Ele não está limitado à nossa capacidade. Porque quando nós olhamos para o texto que nós estamos lendo, a genealogia de Jesus, do Salvador, o verso 2a vai dizer o seguinte, o verso 2, parte A: Abraão gerou a Isaque. Conhecemos a história de Abraão. Abraão foi um patriarca poderoso. A Bíblia vai dizer que em certa demanda, um certo momento da vida de Abraão, houve a guerra dos 4 contra os 5 reis, e Ló, seu sobrinho, foi levado cativo. Abraão conseguiu levantar 400 homens que empunham espada da sua linha patriarcal,
para ir em direção a Ló e resgatar o seu sobrinho. Resgatou e trouxe todos aqueles que estavam cativos junto. Uma pessoa para levantar 400 homens que empunham armas, que levantam espada, é porque aqueles que estavam à volta dele era muito maior do que isso. Mulheres, crianças, jovens, pessoas que não empunham espadas, pastores. Abraão era homem de poder. Era um homem, um patriarca que tinha um grupo à sua volta, a qual ele podia contar e podia fazer o que ele queria fazer. Abraão tinha essa capacidade. Ele era poderoso. Ele poderia fazer o que quisesse na sua época. Tinha gado, era rico, tinha bens, tinha propriedades, tinha uma área intensa e externa para poder avançar. Porém, Abraão e Sara tinham uma promessa. Deus deu uma promessa a Abraão de que a sua descendência iria crescer como as estrelas do céu, como a areia do mar, e através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Com todo o poder que Abraão tinha, não estava na capacidade de Abraão cumprir essa promessa. Ele não tinha a capacidade de que ser um instrumento para cumprir essa promessa se não fosse uma ação milagrosa de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele não podia ter filhos, ele não podia gerar uma criança. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas a promessa que Deus tinha não estava na capacidade de Abraão cumprir aquela promessa. Abraão e Sara não podiam ter filhos, e mais, o texto vai dizer que Abraão e Sara já tinham passado da idade de conceber uma criança. Não estava mais na sua capacidade biológica de conceber uma criança, mas todavia a Bíblia vai dizer que Abraão tinha uma promessa, porém essa execução era impossível para que Abraão pudesse fazer. Deus tinha e Deus queria em Abraão levantar aquele que seria o Salvador, mas não estava na competência de Abraão e na capacidade de Abraão em fazer isso. A genealogia de Jesus começa com um milagre. É um milagre que é colocado diante de Abraão, para que o nosso Salvador pudesse nascer gerações depois. Aquela promessa de que através da descendência de Abraão viria aquele que iria abençoar todas as nações, só era possível por meio de um milagre. A realização da vontade de Deus é feita em nossas vidas através de um milagre. Não está na nossa capacidade. Nós não temos a capacidade de subir aqui em cima do púlpito. Nós não temos a capacidade de liderar, nós não temos a capacidade de colocar a obra do Senhor à frente. Os seres humanos não têm a capacidade de colocar a igreja em 2000 anos de funcionamento. Se não fosse o Espírito Santo sobre as nossas vidas, a igreja teria parado na primeira geração. Se não fosse o Espírito Santo conduzir o seu povo para fazer a sua obra, nós não teríamos continuado. Deus não se limita à nossa capacidade, por isso que Ele nos usa. O plano de Deus na vida de Abraão foi executado por um milagre e não estava no controle dele. A genealogia em Mateus vai nos apontar que o Salvador nasceu começando com um milagre. Ele começa com um milagre e termina com um milagre, porque lá no verso 16 vai dizer o seguinte: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele não coloca em José a palavra gerou. Ele não força em José dizendo que José gerou Jesus, mas que de Maria veio Jesus. A genealogia de Jesus começa com milagre e termina com milagre. Deus nos usa porque todos os atos na nossa vida diante da vontade dele é feita por milagre. Nós começamos por milagre, nós nos direcionamos com milagre e nós terminamos com um milagre. É um milagre que o ser humano seja usado por Deus. Tivemos grandes nomes na nossa história. Recentemente perdemos um grande nome,
a qual muitos que estão aqui conseguiram ainda estar com ele, que foi o pastor Billy Graham, mas o pastor Billy Graham, ele foi usado pelo milagre de Deus. Não estava na capacidade dele, estava na capacidade do Senhor. E outros grandes nomes que nós conhecemos. Nós estamos aqui de pé fazendo a obra do Senhor por milagre dele. Não está na nossa capacidade, não está no nosso intelecto, não está na nossa formação acadêmica, não está no nosso know-how e na nossa experiência de vida. Nós somos usados justamente porque Deus faz um milagre em nossas vidas e nos usa por isso. Nós não estamos no controle de fazer e executar a vontade de Deus, é Ele que está no controle. Atos capítulo 1, verso 8, texto conhecido nosso, vai dizer o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos um instrumento de Deus, porque justamente o poder do Espírito Santo desce sobre nossas vidas. E ai de nós se não fosse isso, irmão. Ai de nós se nós subíssemos para cumprir a vontade de Deus, sem confiar no poder do Espírito Santo. A segunda lição que o texto nos ensina, essa genealogia, é que Deus nos usa, e para Ele nos usar, Deus não está limitado às tradições humanas. Deus não está limitado às tradições humanas. Como que muita gente tenta colocar Deus dentro de uma caixinha operacional, dizendo que Deus vai agir dessa forma ou Deus vai agir daquela outra forma. Aí Deus mostra nessa genealogia que Ele não está ligado aos padrões humanos que nós temos. Ele não está ligado àquilo que nós achamos que Deus deveria fazer. Deus rompe com a tradição dos homens e faz o seguinte: eu faço da forma que eu quero. Quando nós olhamos para dentro do texto, nós vemos que existia uma tradição humana muito rígida, era quase que intocável. O clã de um patriarca era passada para o seu primogênito. A sucessão da hierarquia da família era passada para o primogênito da família. O restante era descartado da linha genealógica daquela família, e quem prevalecia era o primogênito, que levava à frente a verdade, aos conceitos e o clã patriarcal. Essa era a tradição humana. O primogênito que tinha a responsabilidade do clã. Porém, a genealogia de Jesus quebra essa tradição. Quebra. Nós temos aí no texto o seguinte: Abraão, Jacó, Judá, Salomão, Davi e outros aqui. Nenhum desses nomes era primogênito de família. Nenhum desses nomes era o primogênito da sua família com a responsabilidade de levar o nome do clã. Deus vira para aquela geração e fala o seguinte: vocês pensam que eu vou seguir o caminho que vocês querem que eu sigo aquilo que eu quero. É para onde eu direciono. É eu que vou levar. Deus que leva. É Ele que trouxe o Salvador ao mundo, e Ele trouxe pelo caminho que Ele quis, e não para aquele que a tradição apontava que deveria ser, porque senão Deus deveria ter escolhido a Esaú e não a Jacó. Era para ter escolhido Arã e não Abraão. Era para ter escolhido a tantos outros nomes, mas Deus escolheu aquele que Ele quis. Ele não está forçado à tradição humana. Deus rompeu com as perspectivas da sociedade da época. E quando nós olhamos para a história humana, quantas e quantas vezes Deus fez isso? O grande missionário Hudson Taylor à China, as ordens missionárias romperam com Hudson Taylor porque justamente ele decidiu não se vestir como um inglês na China, mas se vestir como um chinês. Ele decidiu levar o evangelho aos chineses vestido como um chinês. E com isso, com todas as ofertas que ele recebia das ordens missionárias, foram cessadas por causa disso. Porque a ordem queria que ele vestisse como um inglês e levasse o evangelho, mas também a cultura europeia. Ele decidiu levar o evangelho sem mexer na cultura chinesa. E com isso ele perdeu a tradição humana e perdeu a ajuda de custo. Mas Deus o auxiliou. Calley,
missionário nosso, fundador do Congregacionismo brasileiro, teve a sua origem da igreja presbiteriana escocesa, funda em Funchal uma igreja presbiteriana, mas quando vem para o Brasil, ele rompe com a tradição de origem e funda o Congregacionalismo brasileiro no Brasil. Deus, para fazer os seus instrumentos, Ele não está se limitando à tradição humana. Quem somos nós para poder dirigir a Deus como que Ele deve fazer? É essa pessoa que eu vou usar? É aquela que Deus tem que colocar? É dessa forma que tem que ser? Ou é de outra forma? Nós podemos, por acaso, ordenar a Deus como que Ele deve agir na nossa vida, na nossa geração? A quem Ele deve levantar como um novo Billy Graham? Quem Ele deve levantar como o novo Hudson Taylor? Quem Ele deve levantar como o novo George Miller? Como John Wesley? Como John Whitfield? John Bunyan? Gálatas capítulo 1, verso 1, Paulo vira para a igreja de Gálatas e fala o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A igreja primitiva não queria reconhecer o apostolado de Paulo. Nós hoje reconhecemos muito bem que Paulo foi o apóstolo, mas a igreja primitiva não queria. A todo instante Paulo tinha que reforçar e reafirmar o seu apostolado. Mas falava o seguinte: mas você não andou com Jesus Cristo? Você não estava no período que Jesus Cristo estava vivo? Você também não andou no período antes da ascensão de Jesus Cristo? Você se converteu depois. E tem mais, você queria nos matar, como agora quer ser apóstolo? Paulo teve que a todo momento dizer o seguinte: eu sou apóstolo, não da parte de homens, não foi homem nenhum que me chamou para ser apóstolo. Paulo teve que defender seu apostolado, e ele defendeu com garra, mas contra todas as possibilidades, contra todas as tradições que tinha na igreja primitiva. Jesus, o nosso Salvador, chamou Paulo para ser um apóstolo. Deus não está limitado à tradição humana. Ele chama e faz a obra como Ele quer. A terceira lição que o texto nos ensina é que Deus, para nos usar, para nós sermos instrumento dEle, Deus não está limitado ao julgamento humano. Deus não está limitado ao julgamento humano. Verso 3, parte A do versículo: Judá gerou de Tamar, Pérez e Azera, ou Azerá. Verso 5, parte A: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Verso 6, parte B: E o rei Davi a Salomão, de que fora mulher Urias. Como Deus não faz acepção de pessoas, nós fazemos, mas Deus não faz. Na linhagem genealógica de Jesus, naqueles que antecederam a Jesus, ocorre por 3 vezes situações que nós reprovaríamos grandemente na vida dessas pessoas. Deus vai lá na Cananéia, na cidade de Jericó, e elege Raabe para ser sucessora da linha genealógica de Jesus. Uma prostituta é colocada na linha genealógica de Jesus. Boaz é filho de uma pessoa que não tinha uma vida regrada, de uma vida que se prostituía, mas Deus colocou Raabe na linha de genealogia de Jesus Cristo. E o texto também avança. O texto vai dizer: aqui Judá gerou Tamar, de Tamar, Pérez e Azera. Quando nós olhamos para a vida de Tamar e de Judá, nós vemos que Tamar fez um estratagema para cima de Judá, e houve um relacionamento dentro da família, um incesto. Houve dentro da família um pecado. A nora tem relação com seu sogro, e nasce Pérez e nasce Zerá, mas Deus não tirou eles da linha genealógica, Deus não escolheu outro.
nós julgaríamos e falar o seguinte: como que Deus poderia usar esse casal, mesmo dentro da família, mesmo da família eleita, mesmo descendentes de Abraão e Isaque, comete tamanho pecado, mas Deus não fez acepção deles. Quando olhamos para Davi, a situação vai mais baixo, a situação fica mais crítica. Davi faz um plano audacioso. Além de adulterar com Betseba, ele promove um assassinato de Urias. 2 pecados que nós olharíamos para isso e rejeitaríamos da primeira forma. Tiraríamos essa pessoa do púlpito, ou do que estava fazendo, e nunca mais colocaríamos e restabeleceríamos. Mas Deus colocou eles na linha genealógica. Deus não os recusou. Nós recusaríamos, mas Deus não recusou. A genealogia de Cristo passa por essas 3 famílias, por esses 3 pecados que nós não gostaríamos de passar em nossas vidas. Deus foi muito além do nosso julgamento. Deus é aquele que muda as histórias de vida. Deus é aquele que perdoa os pecados mais obscuros da nossa vida e nos usa a si mesmo. Os pecados que nós temos vergonha de confessar, de expressar e de contar para Deus, Deus toca naquele pecado e perdoa. Restaura um homem mais pecador e faz dele um grande homem e uma grande mulher de Deus. Vai nos piores lugares da terra, aonde tem os piores pessoas, aquele a qual nós falaríamos que não há solução para eles, e resgata essas pessoas. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio para perdoar os pecados, e perdoados os nossos pecados, Ele nos usa. Ele não olha pelas nossas feitas, Ele não olha para aquilo que nós cometemos. Você pode ter andado, ou pode andar nesse momento, a caminhos tortuosos, caminhos que são de vergonha, que tem medo que os pais descubram, medo que a família descubra. Mas eu quero dizer que Deus é aquele que tem a capacidade de perdoar os seus pecados, de restabelecer a sua vida e te usar poderosamente. Porque Ele fez isso com essas famílias. Ele perdoou e colocou a genealogia de Jesus dentro dessas pessoas. Hoje, de repente, pode entrar dentro da igreja e ficar com medo dos olhares. De repente, quantas vezes ficou dentro da casa do Senhor, já tocou, já cantou, já participou de coral, participou da festa do Empim, e hoje está sem frequentar igreja nenhuma, e assiste esses vídeos pelo YouTube, e fica com medo dos olhares dos irmãos para cima, o que os irmãos vão achar de mim. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, e é o sangue dele que nos purifica, e é ele que nos restabelece. Glória a Deus, louvado ao nome do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 33 e 34. O texto vai dizer o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é o Senhor que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, e a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus veio para nos salvar. Deus não está limitado ao julgamento humano. Ele veio para restaurar as nossas vidas. O texto de João vai dizer que Jesus é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. É aquele que deixa as 99 e vai em direção àquela que está perdida. E hoje Ele está vindo em nossa direção, em busca daqueles que estão perdidos.
A quarta lição que o texto nos ensina é que Deus não está limitado a uma comunidade. Deus não está limitado a uma comunidade. Verso 5, parte A e parte B do texto, vai dizer o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed. E o verso 6, parte B, que nós já lemos: e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher a Urias. Raabe era cananeia de Jericó. Rute, moabita, e Betseba era cananeia. Deus tinha uma promessa com Abraão. A promessa estava sob a descendência de Abraão, mas só que Deus não restringiu somente a família de Abraão. Deus chamou as nações para fazer parte do projeto que ele tinha, do plano de salvação que estava sendo estabelecido. Deus chamou aqueles que não estavam da descendência de Abraão para cumprir o propósito de Deus em Jesus de Nazaré. Deus chama de todas as nações. A nação de Israel abençoaria todas as outras nações, mas a bênção não veio só de Israel. Deus não restringiu apenas àquela comunidade, a um único grupo de pessoas, os judeus. O Messias veio das nações para as nações. Deus levanta homens e mulheres de todos os lugares. Não está restringido à família do pastor fulano de tal, a família que já está há 5, 6, 7 gerações dentro do Evangelho. Não restringe apenas a família que veio da primeira leva de Robert Redicale e que gerou a primeira igreja. Deus chama os seus servos, as suas servas de todos os lugares para cumprir a sua vontade. Deus não está limitado a uma comunidade. Deus não está limitado a um grupo de pessoas certas. Não, só tem que ser fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, a pessoa A, B, C ou D. Não pode mais ninguém entrar no grupo. Deus usa quem Ele quer e traz quem Ele quer para cumprir o plano dEle. O que nós vemos com isso tudo é que os planos de Deus nunca serão fracassados, serão cumpridos. E Deus agrega pessoas para cumprir o propósito dEle. Deus levanta homens e mulheres para que o propósito dEle aconteça. O Messias haveria de nascer. Não foi frustrado. Nasceu. Mateus vai dizer que nasceu o Messias prometido. E Deus usou a família de Abraão. Deus usou quem não era a família de Abraão para que isso acontecesse. Nós temos aqui como igreja fazer a vontade de Deus. E Deus levantará homens e mulheres para fazer a sua vontade. E aquele que não quiser que fazer a vontade de Deus, Deus levantará homens e mulheres capacitados para isso. Deus levantará do meio da sociedade pessoas para cumprir o propósito dele, mas a sua obra não fracassará, porque a garantia do sucesso da obra do Senhor, do êxito da caminhada cristã, repousa no Espírito Santo, e Ele é competente para cumprir o seu propósito. É Deus. Deus não está limitado a uma comunidade. Hoje, a genealogia de Jesus Cristo nos ensina essas 4 lições. Existem essas 4 lições que nós temos que levar para nós, para essa semana. Existem outras lições, mas nós vamos ficar nessas 4. Vamos ficar e meditar nessas 4. Deus não está limitado à capacidade humana. A nossa capacidade é aumentada diante de Deus. Deus não está limitado às tradições humanas. Ele rompe as tradições e cumpre a sua vontade. Deus não está limitado ao julgamento humano. E Deus não está limitado a uma comunidade específica. Eu não sei quais são as suas indagações que você tem tido, meu irmão e minha irmã, até o dia de hoje. O que você tem feito? Eu não sei o que você fala para Deus quando está diante do espelho, quando está dobrando os seus joelhos, quando está orando. Quais são as desculpas que até hoje, até essa data, temos dado para Deus?
De repente fala que nem Jeremias: eu sou muito novo, eu sou de tenra idade, quem irá me ouvir? Eu não sei falar direito. Falar que nem Moisés: a minha língua é pesada, como eu poderei falar com Faraó? Como uma pessoa como eu, que teve a vida que eu tive, posso ser usado por Deus? O meu passado, pastor, me condena. De repente você está dando essas desculpas. Olha, pastor, o que falam de mim? Como me tratam dentro da igreja? Como eu sou tratado? Ou como as pessoas na rua, os meus vizinhos me tratam? De repente as pessoas podem virar para você, poderá vir algo bom da sua família, poderá vir algo bom de Nazaré. Muitas são as possibilidades de desculpa que nós podemos dar para não ser usado por Deus. Mas só que o nosso Deus não está limitado a nenhuma dessas desculpas em nossas vidas. Ele não está limitado. João capítulo 15, verso 5, vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cumprir a vontade de Deus é saber que sem Ele nada podemos fazer. Não existe nada, não existe nem nada especial nessa genealogia que nós lemos. Eram homens e mulheres comuns, fracos, pecadores, limitados, mas foram usados poderosamente por Deus para trazer o plano de salvação para nossas vidas. Deus quer nos usar porque simplesmente nada nós podemos fazer sem Ele. Deus quer nos usar porque é impossível nós cumprirmos a sua vontade sem Ele em nossas vidas. Deus quer nos usar porque toda a glória vem dEle e é para Ele. Não está em nós, não está presente em nossas vidas e na nossa capacidade. Deus quer nos usar porque justamente os planos deles não são frustrados. Que hoje cada um de nós possamos dar o melhor da nossa vida para Deus. Pode já preparar um vídeo. Que nós possamos entregar a nossa vida com excelência para que Deus possa nos usar. Que nós não venhamos nos importar com nada que venha nos acontecer, que nós possamos olhar simplesmente para o autor e consumador da nossa fé, olhar para aquilo que Ele tem em nossas vidas, que possamos ser bem mais do que nós temos sido até hoje, o caminho que nós temos trilhado até hoje, porque simplesmente o nosso Senhor Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Vamos louvar o Senhor? Pode colocar.